Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos casos mais chocantes do Brasil. A história de um assassino em série que se escondia bem debaixo do nariz de todo mundo. Um homem que, por anos, aterrorizou a cidade de Goiânia e deixou uma pergunta no ar: como é que o mal pode estar tão perto? Imagina só. Por quase 4 anos, os moradores de Goiânia viveram assombrados. Uma série de assassinatos brutais e, aparentemente sem nenhuma ligação, começou a acontecer. O pânico se espalhou e a pergunta na cabeça de todo mundo era a mesma: quem é o responsável por isso? E quem vai ser a próxima vítima? Para a gente entender o tamanho do impacto desse caso, a gente precisa voltar para o início de tudo, para essa onda de crimes que deixou a polícia e a população assim completamente perdidas, sem nenhuma resposta. Olha só como a coisa foi escalando. Tudo começou em 2011 com alvos que pareciam mais específicos, sabe? Homens, moradores de rua, profissionais do sexo. Mas no final de 2013 o padrão mudou de um jeito que gela a espinha. O assassino passou a mirar só em mulheres jovens, escolhidas ao acaso. E 2014 foi o auge do terror, com a média de quase 2 mortes por mês. A cidade inteira mergulhou no estado de alerta constante. A polícia, claro, iniciou uma caçada implacável. Mas o desafio era enorme. Como capturar um assassino que agia rápido, não deixava rastros, era um verdadeiro fantasma que aparecia e desaparecia nas ruas da cidade. As testemunhas até davam um perfil consistente, mas era frustrante de tão vago. Um homem alto, branco, numa moto preta. Ele se aproximava, atirava e simplesmente sumia. A falta de detalhes concretos dificultava muito a identificação e só aumentava aquela sensação de que o assassino podia ser qualquer um. A virada, no caso, começou mesmo com a criação de uma força-tarefa. Primeiro, eles juntaram imagens de câmeras de segurança que mostravam o suspeito. Depois, veio um detalhe crucial: uma foto de radar. A moto passou voando em alta velocidade logo depois de um dos crimes. A placa era roubada, claro, mas a imagem era uma pista valiosíssima. E foi essa pista que levou a um registro antigo, de 2013, quando o mesmo cara foi filmado roubando uma placa de moto. O cerco estava se fechando. A cada nova pista, a polícia chegava mais perto da verdade. E a realidade por trás do monstro que aterrorizava Goiânia era muito mais banal e, por isso mesmo, talvez até mais assustadora. Essa era a pergunta que ecoava pela cidade inteira. Quem era o homem por trás do capacete preto capaz de cometer atos tão terríveis assim? E aqui a gente tem um contraste que é chocante. De um lado, a imagem pública do maníaco de Goiânia, um assassino sem rosto, impiedoso. Do outro, Tiago Henrique Gomes da Rocha, um vigilante de 26 anos que morava com a mãe e era descrito pelos vizinhos e colegas como um cara tímido. Ninguém suspeitava dele. Ninguém. O fim da caçada aconteceu em 14 de outubro de 2014. Tiago foi preso em casa sem oferecer resistência. E lá na residência, a polícia encontrou a arma do crime, um revólver que ele tinha roubado da empresa de segurança onde trabalhava. A cidade, finalmente, podia respirar aliviada. Com o assassino preso, a investigação mudou de foco. As perguntas agora não eram mais o que e como, mas sim por quê. O que leva um jovem aparentemente comum a se tornar um dos piores assassinos em série do país? Ao ser interrogado, Tiago chocou os delegados. Ele confessou de cara 39 assassinatos. E o mais arrepiante é que ele não se referia às vítimas pelos nomes. Ele as chamava por números: vítima número 1, vítima número 2. Questionado sobre o porquê de tudo aquilo, Tiago listou uma série de justificativas. Ele falou de traumas de infância, como abuso sexual e bullying, falou de frustrações amorosas. Segundo ele, esses eventos geraram uma raiva que ele simplesmente não conseguia controlar. Uma avaliação psiquiátrica oficial que foi pedida pela Justiça trouxe um diagnóstico bem claro: psicopatia. No entanto, o laudo também foi categórico num ponto fundamental: Tiago foi considerado imputável, ou seja, ele tinha plena consciência de que seus atos eram ilegais e, por isso, podia sim ser julgado e responsabilizado por cada um deles. Com a responsabilidade legal do Tiago estabelecida, o sistema de justiça começou aquele processo longo e complexo de julgá-lo pela lista enorme de crimes que ele cometeu. Esse gráfico mostra muito bem a evolução do padrão de ataque dele. Ele começou com grupos marginalizados, né? Moradores de rua, homens gays, profissionais do sexo. Mas, como a barra maior mostra, o foco dele mudou para ataques aleatórios contra mulheres jovens. Elas se tornaram a grande maioria das vítimas na fase final e mais intensa de seus crimes.
Os julgamentos começaram e as condenações foram se acumulando. Essa tabela mostra só uma pequena amostra das penas que ele recebeu, cada uma representando uma vida que foi interrompida. Sentenças de 20, 22, 25 anos, uma por cada homicídio, começaram a se somar, construindo a punição por todos esses crimes. A escala dos crimes dele é uma coisa estarrecedora. Em pouco mais de um ano depois da prisão, ele já era réu em 42 processos. Desses, a grande maioria, 35, eram por homicídio qualificado. A tarefa do judiciário era garantir que cada crime fosse devidamente julgado. E o que o Tiago tinha a dizer em sua própria defesa? Essa frase que ele disse durante um dos julgamentos é muito reveladora. É uma negação fria, distante, sem nenhum sinal de remorso ou empatia pelas vítimas. Mostra uma desconexão completa com a realidade do que ele fez. No fim, o caso do maníaco de Goiânia deixa a gente com uma pergunta bem perturbadora. O Tiago era o vizinho tímido, o colega de trabalho discreto. A história dele nos força a encarar a ideia de que o mal pode se esconder por trás da aparência mais comum que existe, e nos faz questionar o quão bem a gente realmente conhece as pessoas que estão ao nosso lado.